Que alegria imensa estar com você em mais um programa Encontro com a Esperança. Hoje leremos a palavra de Deus que diz o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Se você ainda não conhece a mais bela de todas as mensagens, a mensagem que abalou a história da humanidade, a mensagem que Satanás tentou calar por meio de impérios, de reis, de Roma e por meio da própria instituição chamada Igreja, hoje quero apresentar para você com grande alegria a mensagem do Evangelho. Que você tenha um encontro com o próprio Evangelho, que é o Filho de Deus, que deu sua vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Abra bem os portões da sua mente, deixem abertas as janelas dos corações, porque, queridos amigos e irmãos, devemos estar atentos para que o Senhor, ao falar conosco, nos revele e nos mostre a mensagem do Evangelho. Em primeiro lugar, o texto da palavra nos ensina que a mensagem do Evangelho é para pecadores. O texto diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. A mensagem do Evangelho é para pecadores, não para quem se crê bom, para quem tem justiça própria, nem para quem confia em si mesmo, ou no saldo de sua conta bancária, ou em sua posição social. A mensagem do Evangelho é para pecadores. Isso é extremamente importante, porque se um homem não se acha pecador, então ele não tem esperança alguma de redenção. Certa vez eu pregava uma mensagem evangelística em uma das igrejas evangélicas de Santiago do Chile e preguei uma mensagem sobre o que era o pecado e as suas consequências. Após a mensagem, o pastor da igreja me abraçou fortemente, quebrantado pelo Evangelho de Jesus. Mas havia ali alguém que não gostava de ouvir as verdades da palavra de Deus. E essa pessoa, no final da mensagem, chegou a mim e disse que havia sido um sermão muito duro, pois falei sobre o pecado, e alegou que as pessoas estavam precisando ser animadas em sua autoestima. A minha resposta para essa pessoa foi que ela, gostando ou não, eu sempre pregaria o Evangelho, porque se o homem não é pecador, ele não precisa de salvação. Isso é essencial para o Evangelho. Quando Satanás quer lutar contra a igreja, ele tenta destruir as verdades da fé cristã. Por que Satanás ataca nas escolas a doutrina da criação? Você sabe por quê? Porque se o relato de Gênesis sobre a criação não é verdadeiro, consequentemente não há queda. E se não há queda, o homem não é pecador. E se ele não é pecador, ele não precisa de um redentor, que é Jesus. E aí o Evangelho cai por terra. Mas em outros momentos da história, o liberalismo bate contra o pecado, porque se o homem não precisa ouvir sobre o pecado, então ele não precisa de um salvador. Ele é seu próprio justificador e o senhor de sua própria vida. A Bíblia diz claramente para nós que Cristo morreu pelos nossos pecados. A mensagem do Evangelho é para gente pecadora como você e como eu. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1,15, diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é extremamente importante. E nos dias de Jesus, os religiosos não conseguiram entender essa mensagem. Certa vez, Jesus estava na cidade de Cafarnaum. E lá estava Levi e Mateus em sua coletoria, enriquecendo-se com impostos e roubos, extorquindo as pessoas em suas necessidades. Jesus passou por ele e lhe disse: segue-me. Ele deixou aquele local cheio de dinheiro e partiu. Então resolveu fazer um banquete em sua casa para os publicanos e pecadores, gente que não podia ir à igreja, pois ele queria contar o que Jesus havia feito em sua vida. Jesus então sentou-se à mesa com a pior classe social e comeu com eles. Os religiosos ficaram furiosos e perguntaram aos discípulos o motivo de Jesus comer com aquela classe de pessoas, ao que o próprio Senhor Jesus respondeu que os sãos não precisavam de médico e sim os enfermos, que ele não estava ali para chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. A mensagem do Evangelho é para pecadores. Se você é pecador, se você tem ofendido a Deus em sua santidade, com suas palavras, com suas obras, com seu pensamento ou apenas com a sua própria existência, entenda que essa mensagem é para você.
Qual é a prática pecaminosa que está presente constantemente em sua vida? A Bíblia diz que o pecado já não terá mais domínio sobre você. Você vai à igreja todos os domingos, mas ainda fica agasalhando alguns tipos de pecado, massageando-os e se dá ao deleite de desfrutar algumas coisas como se estivesse no seu direito, porque já está na caminhada há algum tempo? Como você, que já morreu para o pecado, vai viver na prática do pecado? Se você está em pecado, a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse hoje os seus pecados e os abandone em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que a bela mensagem do Evangelho, querido amigo e irmão, renove o seu coração. Em Isaías 52:7 a palavra nos diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Saiba que Cristo morreu na cruz para pagar os pecados do seu povo. A mensagem do Evangelho é maravilhosa, porque é uma mensagem para pecadores. Louvado seja o Senhor. Além disso, em segundo lugar, a mensagem do Evangelho é bíblica. Ela é o cerne das Sagradas Escrituras. O grande tema das Sagradas Escrituras é a história da redenção e revela como Deus prepara o mundo e o seu povo para o qual enviará o grande Redentor que trará de volta os escolhidos de Deus, vindos de todas as nações da terra. O centro das Escrituras é a mensagem de que Deus amou tanto ao mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem do Evangelho é preciosa, porque ela não saiu da cabeça do homem. Não foi uma invenção do apóstolo Paulo. A mensagem do Evangelho é preciosa porque ela está nas Escrituras que vieram de Deus. Isso é tremendamente precioso. Paulo diz em sua última carta a Timóteo que ele precisava permanecer no que aprendera, sabendo de quem o aprendera e que desde a infância sabia as sagradas letras que o podiam tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo continua em 2 Timóteo 3:16 e 17 a dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O objetivo da Bíblia é tornar você sábio para a salvação. Ela é útil para ensinar você, para te repreender, para te corrigir em seu caminho, para treinar você na justiça e fazer de você alguém perfeito e uma pessoa que faz obras cada dia mais perfeitas para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O centro da Bíblia é o Evangelho. E quando nós ouvimos o verdadeiro Evangelho da boca de nosso Senhor, nosso coração verdadeiramente se aquece, porque a grande mensagem da Bíblia é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de que Deus ama tanto o seu povo eleito, que manda o seu Cordeiro morrer na cruz de uma vez por todas para pagar os pecados dos seus escolhidos e o ressuscita para restaurá-los para si. A mensagem do Evangelho é central. Se você for a uma igreja que ensine o bom moralismo, mas não fale de Jesus, fique atento, porque todo pregador cristão deve falar de Jesus. Caso contrário, ele será um mero moralista judaizante. A mensagem do Evangelho é o centro da Bíblia. Ah, querido amigo e irmão. Charles Spurgeon dizia que cada trecho das Escrituras é um pequeno caminho que leva às estradas maiores, que são doutrinas importantes do Evangelho. Estas levam às grandes rodovias das Escrituras Sagradas, que são as doutrinas da graça, que inevitavelmente levam à grande megalópole das Escrituras, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia foi dada a você para que você conheça a Cristo e tenha intimidade com Ele, seja salvo, seja transformado por Ele. Você só conhecerá a Deus por meio de Cristo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem bíblica, ela é o centro da revelação das Escrituras.
Se a Bíblia é o livro mais importante que existe, e se seu assunto mais importante é Jesus e o seu evangelho, como não amar esse evangelho? Como não anunciar aos pecadores que eles só podem ser perdoados por Deus por meio da fé em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Se um homem só pode ir para o céu, ser perdoado de seus pecados, encontrar-se com Deus e ser reconciliado com o Eterno por meio de um só mediador, Jesus, como você pode se calar? Você que crê na Escritura, que a lei aguarda em seu coração, deve ser cheio da palavra de Deus. Que Deus nos faça amar esse evangelho e anunciá-lo, porque ele é o centro da palavra. É a grande mensagem de Deus para os nossos corações. A mensagem do evangelho é bíblica, portanto deve ser crida, amada, anunciada e aplicada na vida de cada um de nós. Que Deus te encha com a mensagem do evangelho, que ela transforme profundamente o seu coração. Que Deus te abençoe crendo no evangelho de Cristo Jesus. Ah, querido amigo e irmão, se você crer no evangelho, você será salvo, você será perdoado, você receberá a vida eterna, você terá paz com Deus, você estará firmado nas Sagradas Escrituras. Fique firmado na Escritura e no evangelho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.